Irmãos, tudo lá é 24 esse ano, porque agora 20 de novembro nós completamos 24 anos no Nepal. Tudo é 24, estamos entrando no nosso 25º ano. Esse é o pastor José Rodrigues, que em 97 encontrou uma menina morta na calçada, e aquela menina morta foi uma semente de Deus para começar o que é o Menina dos Olhos de Deus. Ele ficou chorando ali na calçada em Mumbai, na Índia, e viu centenas de meninas nepalesas tentando pegar os clientes na prostituição, e o coração dele chorou ali. Deus falou: eu choro todos os dias por essas meninas. E aí ele compartilhou conosco e nós fomos para o Nepal. Chegamos lá no dia 20 de novembro de 2000, 24 anos atrás. Eu, a Rosa, o Davi pequenininho. Então começamos ali, aquela família linda ali é minha família, o Davi, eu, aquela roupa que a gente trabalha lá na chácara todo dia, viu, pastor? Você viu só como a gente trabalha chique, né? Não, era aniversário da minha filha. E nós adotamos a vovó da Asha, a Asha nepalesa, e adotamos a vovó de 88 anos, que mora conosco agora, 88 anos. E esse é meu filho Davi, 30 anos, lá fez a faculdade dos Estados Unidos, faltou 6 meses para completar, fez um estágio, passou no estágio, foi contratado para ganhar uma boa grana, e de repente vem para o Nepal mudar o visto dele, e fala: pai, estou sentindo o chamado, quero ficar aqui. E abriu mão do emprego na América, onde ele ia ganhar 12 vezes mais o que nós podemos pagar para ele. 30 anos, ama Jesus e solteiro. Tá bom? Entenderam, né? A Asha está aqui no Brasil, está na missão aqui na MCM, veio passar um ano servir a Deus em missões. Eu falei: Achinha, você nasceu em missões. Ela falou: mas eu quero ter minha experiência. Mais ou menos assim. Está doentinha hoje, mas Jesus vai dar cura para ela. Estava preocupado com ela, mas ela está ali adorando o Senhor. E esses dias eu atrasei na PBC do Silvio Simões, errei o horário, e a Asha estava lá, pegou o microfone e mandou bala. E pregou, falou, mostrou, e eu cheguei atrasado. E esses são meus irmãos de 4 patas. E missionário precisa disso aí, para chegar em casa e rolar e brincar. Tá bom? Se a tua vida está monótona, arruma 2 huskies, e você vai ver que a tua vida vira de cabeça para baixo. 5 casas no Nepal, mais de 140 meninas, 150, entre 140 e 150, nas casas. E vocês têm sido repartido pães, igreja, aqui de Blumenau. Muito obrigado. E o pastor pediu que eu falasse: as meninas são acolhidas, a maioria que foram ou abusadas, ou traficadas, ou vendidas, e as irmãs delas também são abrigadas por nós. Então, elas aprendem a amar Jesus e cantar, louvar, adorar, e estão ali. Vou passar rapidinho. Meninos também são irmãos, primos ou filhos. Quando alguém da família é traficado, toda a família entra no risco. Essa é a Casa Shalom, onde é a casa de trânsito, onde toda semana está chegando entre 1 a 5 meninas por semana, chegando do tráfico, a polícia entregando. Eu vou mostrar ali. É tudo muito simples, as casas, mas elas têm uma cama. Lá no lugar que elas ficavam, a cama era só para trabalhar. E na nossa casa, a cama é para descansar. Então, se você tem uma cama, elas dormiam à noite numa esteira no chão, porque não tinha lugar para todo mundo, e as camas eram disputadas para trabalhar. Tem muita criança aqui no ambiente, mas os maiores, adultos, adolescentes vão entender o que eu quero dizer. Essa é a nossa escola, com 328 alunos hoje, e os professores. Eu vou passar rapidinho, que eu quero deixar uma palavra. Esse foi um retiro ano passado, gente. Depois que eu vim aqui em 2022, nós tivemos um retiro com 287 almas, lá na nossa chácara. E teve muita adoração, conversão, batismo. Foi uma bênção. Batizamos 25 meninas e meninos, com convicção, fora os que se batizam nas igrejas, que recebem o chamado de Deus. E essa geração, concordo com o pastor, é a geração que vai mudar a história do Nepal e das nações. Já estão esparramados por outras nações, pregando o evangelho. E esse batismo foi agora em julho. Batizamos 31 pessoas. Portas fechadas para a polícia não pegar a gente, o porteiro no portão para não deixar ninguém entrar, e batizamos rapidinho. Eles saíram da água chorando, alegres. A Anjali foi traficada com 9 anos, colocada na prostituição com 11, escreveu o livro dela em português, A História de um Resgate, em inglês, Standing in the Way,
E hoje ela construiu uma escola. Olha que bênção, irmãos. E ela fala contra o tráfico humano, fala do amor de Deus e está ali ante ali, o nosso orgulho. Meninas estudando medicina, a Asta foi para a escola de medicina. A Maile ganhou uma padaria. Ela fez o bolo do meu aniversário uns 3 anos atrás e chegou com aquele bolo e eu falei, Maile, que bolo lindo, você que fez. Ela falou, eu estou aprendendo a fazer bolo. Qual é teu sonho, Maile? Ela falou assim, ter uma padaria. E aí a gente trabalha para que elas tenham independência financeira. E o irmão falou, Silvio, o que eu posso ajudar vocês? Eu falei, dá uma padaria para a Maile. E ele deu equipamento, a Maile comprou equipamento e está agora entregando as coisas. Faz pastel e coxinha, faz coisa brasileira. Ela não montou um lugar, ela está entregando assim, você encomenda, ela entrega, mas ela vai montar um lugar, em nome de Jesus. Veio alguém do Japão para ensinar Sayô. A Sara ali do Japão vai saber o que é a Sayô, que ensina unha gel do Japão. Vieram e treinaram 25 meninas para fazer unha gel, deram o equipamento e elas estão aprendendo profissões. Aqui é o contrato com o governo, a gente tem que trabalhar legalizado. A única coisa que a gente faz ilegal é que é proibido converter pessoas e batizar pessoas. Mas eu não converto ninguém, quem converte é o Espírito Santo. E batizar, eu tenho que batizar, a gente batiza escondido, que Deus nos perdoe, que cubra pelo sangue de Jesus o pecado de quebrar a lei. E mais importante é obedecer a Deus do que os homens, mas o governo do Nepal não sabe disso. Tá bom? A Rose ali assinando. E, gente, eu vou contar um negócio da Rose, não conta pra ninguém. A Rose é uma mulher maravilhosa, fantástica. E domingo agora, domingo, ela vai aparecer no Fantástico da Globo. A Globo mandou uma equipe lá, cinegrafista, produtora, Poliana Brita, apresentadora do Fantástico, foram entrevistar a Rose para mostrar no Fantástico, porque eles creem que ela é uma mulher que honra a nação brasileira e que o Brasil tem que ser inspirado por ela, que ela pode ser uma inspiração. A gente ficou, né, na dúvida, daí nós entendemos que era de Deus e a Globo veio, ficou lá entrevistando a Rose 4 dias, andou de moto com ela na cidade, cinegrafista, e ela vai aparecer domingo à noite no Fantástico, mas vocês mandam gravar, que se vocês não vierem no culto, o pastor Peter depois me pega, que falar que eu tirei o povo do culto para assistir o Fantástico. Então, estou orgulhoso dela. As meninas nossas com o presidente do Nepal, ali um grupo de meninas nossas, de crianças, elas participam de eventos contra o tráfico humano, lutando contra o tráfico humano, conscientizando. E, queridos, o tráfico humano não é um problema do Nepal. É um problema que acontece aqui em Blumenau, acontece ali na tua esquina. Então, mesmo se você não tiver o chamado para o Nepal, ajude pessoas ao teu redor. Nós temos pessoas ao nosso meio, abusadas sexualmente, abusadas de outras formas. Esses dias eu preguei numa igreja, um homem de 54 anos veio me procurar que tinha sido abusado na infância e carregou aquela marca. Então, é um chamado, não é só para o Silvio, para a Rose, que estão no Meninas Olhos de Deus. É um chamado para a igreja, para cada um de nós, para estender a mão e proteger nossas crianças, proteger nossos adolescentes. E se alguém já é adulto e passou por esse drama, eu queria dizer que Jesus te cura, Jesus te abençoa e você pode prosseguir, tá bom? A gente recebendo prêmios ali do governo, né? Reconhecimento. E a Rose, ali assinando o documento, ela se levantou no ministério com o pastor José agora em fevereiro. Pastor José, fevereiro do ano passado, ele esteve lá, o ministro da Agricultura, e meninas que são repatriadas da Índia. O nosso trabalho é trazer de volta moças, mulheres, crianças, meninas que foram traficadas para a Índia. E toda semana chega meninas novas, traumatizadas, feridas, e elas vão sendo restauradas e tocadas por Jesus. Eu coloquei aquele emoji ali no rosto, porque ela está toda machucada, a polícia trouxe ela. Nós não vamos mais lá resgatar. Elas vêm até nós, trazidas pela polícia, por outras organizações, tá bom? A gente nunca foi aqueles Indiana Jones ou Rambo, invadindo o bordel, quebrando, batendo no cara, ainda que eu tenho vontade de fazer isso. Mas não podemos fazer isso. No começo, a Rose ia para a área de prostituição, acolhia meninas, esse é o nosso trabalho. E elas, eu já vi Jesus curar a gente, fazendo lodo, né, lama, e passando nos olhos do cego. Já vi Jesus curar com palavra, já vi Jesus curar, mas no Nepal eu vejo Jesus curando com bicho de pelúcia, com boneca. As meninas pegam um bicho de pelúcia e choram, choram, choram. E levantam dali e seguem a vida.
Interessante. É estranho, é meio herético, mas Jesus cura do jeito que ele quiser curar. E herético assim, né? No modo de pensar. Esses dias, 5 meninas novas foram para a igreja, 4 entregaram o coração para Jesus. Eu estava lá nos Estados Unidos, recebi aquela mensagem, elas na igreja, recebendo ali a Jesus. A Doma, eu posso falar isso dela, o rosto dela está ali, ela foi resgatada da prostituição e conheceu Jesus na mesa. O pessoal falava, não sai daqui porque você nunca é digna de sentar numa mesa novamente com a tua família. E ela voltou para o Nepal. As meninas, sem saber de nada, prepararam uma grande mesa para ela e serviram comida para ela. E ela sentou naquela mesa e depois a minha esposa perguntou para ela, como você se converteu, Doma? Ela falou, me converti na mesa. Jesus se manifestou para mim numa mesa. E ela hoje voltou para a Índia para resgatar outras meninas lá da Índia, meninas nepalesas. A Doma, ela voando aí para a Índia, e ela vai e volta, e já tem trazido meninas. Esse é o nosso centro de aconselhamento. A psicóloga é uma menina do nosso meio. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Acho que travou, vamos lá. Essa é a nossa escola, construindo ali. O Davi, meu filho, construindo a escola. Estamos construindo a escola. Meu sogro orando ali. Deixa eu... Ok. Estamos construindo o nosso ônibus, viajando, dentista. Se tiver dentista aqui, você é bem-vindo para passar uma temporada no Nepal. Uma semana, 15 dias. Para não ganhar nada. Mas servir no ônibus clínica e para as vilas. Programa de bolsa de estudo nosso. Eu vou passar rapidinho que eu quero chegar aqui no ponto. O centro de treinamento, a Rose lá falando. E os bichos de pelúcia que agora as nossas meninas estão fazendo. Então imagina, elas fazem o bicho e elas são ali. Quero mostrar a nossa chácara, onde nós estamos tendo um treinamento missionário e tudo. E essa chácara fica a 5 horas de Katmandu, é na montanha, nós construímos alojamentos e tudo mais, e plantamos milho, batata, criamos galinha, porcos, cabrito. Essa é a nossa chácara. E vocês estão lá porque nós fizemos uma pedra de gratidão a Deus e às pessoas que trabalham, que ajudaram, que abençoam. Está aquela rocha lá, chama Rocha Memorial. Fazemos pizza, e essa pedra, nós colocamos as igrejas e as pessoas que nos abençoam, e vocês estão lá. Glória a Deus. Amém? Porque vocês repartem pães conosco. E isso aí, esse negócio de pendurar porco, carregar porco, guinchar o porco, sabe quem fez? Foi um cara daqui, do CTM. Tudo isso aí foi o Munir. Tá bom? Quero agradecer o CTM, quero agradecer a Assembleia de Deus, quero agradecer o pastor Adalto, né? Agradecer os pastores daqui que enviaram o Munir. Eu passei lá, da outra vez que eu estive aqui, para falar 40 minutos. E depois o Munir me escreveu, eu falei, fala com o pastor Peter, e o Munir apareceu, e hoje o Munir está lá no Camboja. Ele teve que sair do Nepal por causa do visto, mas vai voltar em janeiro. Ele já foi 2 vezes para o Nepal, e o Munir é uma bênção. Ele ganha pessoas servindo ali, soldando, fazendo solda, ensinou solda amiga, ensinou coisa, e o povo fica louco com ele, que ele faz coisas revolucionárias ali, e ele está lá, o Munir. E uma benção, quero agradecer aos professores e dizer assim, que esse tipo de missionário é um missionário que funciona, porque não é só um missionário que prega. Eu acho que eu nunca nem ouvi o Munir pregando. Se eu não me engano, eu não lembro ter ouvido. Mas o Munir prega com a máquina de solda na mão, dando marretada, quebrando pedra, fazendo coisa, e o Munir é uma benção. Quero agradecer vocês por investir na vida dele e dizer que por causa do perfil dele, qualquer um aqui do CTM é muito bem-vindo, porque eles servem, eles abençoam, tá bom?
E olha, esse é o Memorial de Israel, e foi o Munir que ralou comigo ali, fazendo aquela estrela, aquela coisa, e nós vamos inaugurar agora no final do ano. No final do ano não, 7 de dezembro, quero jogar uma bomba em você, Pastor Peter. Quero dizer que vocês estão convidados para mandar alguém aqui dia 7 de dezembro. Se você quiser, se você quiser uma carona no meu jatinho, eu te levo. Tá bom? No meu jatinho da Qatar Airways, que eu vou sair São Paulo, Doha, Katmandu. E nós vamos inaugurar esse memorial que representa a pedra angular, Jesus, Abraão, Isaac, Jacó, os 10 mandamentos, as 12 tribos e o sangue de Jesus entrelaçando todos ali com laços de amor. E o Munir que fez aquela estrela também, tá bom? Tiago Patrícia no Camboja, com a obra no Camboja. O Lucas e a Sheila na Tailândia, vocês conhecem bem. O Menino dos Olhos de Deus, a maioria está ligado à MCM, alguns como nós, Romênia. Estamos em relacionamento com a MCM, mas não administrativamente, estamos na Romênia, já mostrei isso, eu com a Polícia Federal ali da Romênia. Esse é meu livro em inglês, primeiro livro meu em inglês, e eu quero terminar aqui. Casamento, um casamento ali de uma menina, é um momento de muita dignidade quando elas se casam, quando elas... Essa daí falou assim, acho que eu não sou digna de casar de branco. Vocês entenderam por quê? Aí a Rose falou assim, não, você vai casar de branco. E aí agora no finalzinho de julho eu entrei com ela de branco para o casamento dela. Glória a Deus. O Davi ali com o pastor José na Índia, agora em outubro, o pastor José quase morreu, mas agora já estava na Índia pregando o evangelho novamente. E algumas fotos aqui da nossa equipe, das meninas. Elisa, que é líder da integração, a Mamata, essa é a Márcia. Nós estamos rodando muito na mão dos nacionais, Josi, os nacionais fazem a obra. A Selma, que é nossa diretora financeira, foi uma menina acolhida. E esse é o nosso trabalho. Eu quero mostrar um videozinho bem curtinho, que foi a consagração da terra, que nós sonhamos em construir a sede do Meninas. E aí a terra foi paga, o dia que a terra foi acertada, nós fomos lá consagrar o lugar. Essa foto é linda, é a foto de 2025. Aí a Selma, ao Munir de novo aí, a Selma foi consagrar a terra, nós fomos fazer um momento e ela ia cantar uma música, eu pensei que ela ia cantar em nepalês, e olha o que ela foi cantar. Uma nepalesa, irmãos. Eu estou ajoelhado lá atrás. Posso até chorar. Nós choramos muito no Nepal, mas a alegria sempre vem pela manhã. E eu perguntei para ela, Selma, por que você está cantando em português? Por que você cantou em português? Ela falou assim, eu queria honrar a Deus. E queria honrar o Brasil. Porque tudo começou aqui no Brasil. Com um brasileiro, pastor José Rodrigues, que foi para o Nepal, foi para a Índia, encontrou uma menina morta. E depois um casal de brasileiro que nós tivemos a honra de ir, Silvio e Rose, e hoje dezenas de brasileiros indo. E eu queria dizer que o Brasil é um celeiro de nações, de missões. O brasileiro, ele é destemido, ele é irresponsável. Vamos falar a verdade. E Deus usa o Brasil. Nós não temos que ter vergonha do Brasil. E essa é a nossa igreja. Eu vou terminar com o louvor da igreja. A igreja do Nepal começou na minha sala. Hoje, para a glória de Deus, são várias igrejas.
Glória a Deus. Que o Senhor seja glorificado. E eu queria dizer que o Senhor é fiel. E Deus pode te usar. Se Ele usou a minha vida, a vida do pastor José, a vida da Rose, a vida dos meus filhos, Ele pode usar você. Tem pessoas aqui com chamado, não importa a idade, não importa de onde você veio, não importa quem você é. O Senhor quer usar a sua vida. Eu queria deixar uma palavra aqui com você. Eu queria ficar aqui falando do Meninas a noite inteira e o pastor Peter até falou para mim, fala bastante do Meninas, fala da obra, mas eu quero deixar uma palavra aqui, no tempo que me resta aqui. Filipenses 3, 12 a 14, diz assim a palavra de Deus. Filipenses 3, 12. E mais uma vez, igreja, Assembleia de Deus, Blumenau, obrigado. Obrigado pela bênção do Natal, eu vim aqui abençoar. Eu falei para vocês que eu estava vindo aqui perto e falei, quero ir abençoar vocês aí, dar um abraço, tomar um café. Aí o pastor Peter me encaixou aqui. Nem sei quem que deixou de pregar aqui hoje, me perdoa, não fui eu, tá gente? Foi ele. Então, que organizou aí. Mas eu queria abençoar e acabei de sair daqui abençoado. Glória a Deus. E muito obrigado por repartir pães conosco, Assembleia de Deus Blumenau e todas as outras igrejas, partes, o CTM, por tudo que vocês são. Paulo fala aqui, não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, Paulo fala dessa jornada chamada vida, que ele estava envolvido, que ele estava vivendo. E Paulo, ninguém mais que Paulo, talvez no Novo Testamento, depois de Jesus, foi machucado. A gente viu os profetas lá do passado, machucados, feridos, arrebentados, perseguidos. E Paulo no Novo Testamento, assim como os outros também, foram muito perseguidos, muito açoitados. E Paulo sabe o que era sentir dor. E eu quero falar de algo que barra missões, barra missionários, barra pessoas, jovens, meia-idade, idosos, que é um poder que eu creio que é, não digo tão forte como Satanás, porque a gente sempre vê Satanás barrando, mas eu quero dizer que algo que Satanás usa para parar pessoas, que eu digo que se chama dor. E Paulo sofreu, Paulo apanhou e ele falou, olha gente, eu não alcancei ainda, eu estou prosseguindo, eu tenho um alvo. E ele fala que para prosseguir, ele precisa esquecer. Ele precisa esquecer a dor e ele precisa esquecer eventualmente até o sucesso. Porque às vezes as pessoas estacionam na dor e eventualmente no sucesso. Salomão caiu no sucesso. O sucesso pode ser uma armadilha, porque a gente venceu numa área e de repente a gente pensa que está tudo bem. Meu filho Davi fala assim, pai, o que trouxe nós até aqui pode ser que não funcione lá para frente. Nós temos que andar com Jesus e com o Espírito o dia todo. Então, queridos, as vitórias, as bênçãos têm que ser lembradas. A Bíblia fala no Salmo 103 assim, não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Então eu me lembro das bênçãos, eu louvo a Deus pelas bênçãos, mas... E aquilo que deu certo, que foi sucesso na minha vida, não pode me parar ali, eu tenho que prosseguir. E aquilo que doeu, aquilo que machucou, aquilo que me feriu, eu preciso esquecer e continuar. E o esquecer aqui de Paulo não é esquecer de deletar, clicar aqui no computador e deletou, pronto, acabou e fingir que nunca aconteceu. Não, doeu, aconteceu, doeu. O esquecer que Paulo quer dizer, ele está dizendo assim, desconsiderar, não dar importância. Doeu, está aqui, mas eu vou prosseguir, porque tem um lugar melhor, tem um lugar maior. Irmão, se a vida terminasse aqui, se tudo terminasse nessa dimensão da vida, eu poderia desanimar, eu poderia não ter esperança, mas não termina aqui. Há um lugar melhor. Há um lugar maior. Moisés avistou esse lugar. Por isso que a Bíblia fala em Hebreus 11 que Moisés preferiu ser maltratado com o povo de Deus
do que desfrutar das riquezas do Egito, porque ele avistava uma cidade. Então, cada vez que a dor tenta me parar, irmãos, a dor tenta me parar, tem dia que é difícil. Eu olho para aquela cidade, eu falo, Senhor, me mostra aquela cidade, porque eu quero prosseguir. Então, irmãos, eu não estou falando aqui que você esquece a dor, mas o que para missões, o que para pessoas, o que para o chamado é a dor, é a frustração, é o erro que nós erramos, é o erro que alguns erraram conosco, é alguns erros que as pessoas nos ferem, as pessoas nos traem, as pessoas nos machucam e por causa disso a gente decide parar. Quantas pessoas você conhece que estacionaram na dor e falam, não confio mais em ninguém, eu não vou responder meu chamado, eu me frustrei, eu desanimei, olha, acho que Deus errou em me chamar, não era para mim. Mas Paulo fala assim, eu preciso prosseguir. E eu quero deixar essa palavra para alguns aqui nessa noite, que porventura cogitaram desistir. E se eu estou falando para você, pega essa palavra, põe ela no coração, que Deus queime ela no teu coração e que você se levante e decida prosseguir, como Paulo fala, esquecendo do que ficou para trás, liberando perdão, passando por cima, não nego a dor, não nego que me machuquei, mas eu decido ir em frente, porque há um alvo que eu quero chegar, há um lugar que eu quero chegar, eu quero ter esse legado. E Paulo chegou, lá no final ele fala assim, lá em 2 Timóteo 4:6, ele fala assim, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E aí, irmãos, eu quero ter essa confissão na minha vida. Eu quero chegar numa hora e falar, Senhor, cumpri o chamado. Não foi metade. Errei muito. Quebrei muita gente, fui quebrado, bati, apanhei. Sou um vaso de barro, irmãos. Talvez o pessoal fale, ai, Silvio, que bênção. Você, olha onde você chegou, você tem livro nisso. Irmão, não cheguei em lugar nenhum. Eu vou chegar o dia que eles tocar aquela trombeta e eu for chamado para aquela mesa. Aí eu cheguei. Esses dias eu conversei com o embaixador da foto e ele falou assim, senhor Silvio, um embaixador americano lá que estava lá, das Nações Unidas contra o tráfico humano, o ex-embaixador falou, qual a grande ambição da sua vida, qual o grande alvo da sua vida? E ele pensou que eu ia falar assim, construir a sede do Meninas, porque agora nós ganhamos a terra e agora a gente está sonhando em construir. Ele pensou, falou, é construir o Meninas, entregar os prédios. Claro que eu quero fazer isso, sair do aluguel, aqueles landlords, como que é? Mas em português dono do imóvel, chato alguns, que a gente ora por eles, que tem misericórdia, mas são chatos alguns. Claro que eu quero ter a sede. Aí eu virei para ele, peguei um vidrinho de óleo e falei, embaixador, sabe o que eu quero? A grande ambição da minha vida é ter óleo extra, para o dia que o noivo chegar, eu poder ir com ele para a ceia do Cordeiro. Irmãos, eu quero fazer isso, cumprindo o meu chamado, cumprindo o meu destino. O Salmo 139 diz que todos os dias da minha vida foram escritos no livro dele. Aí quando eu era criança, eu entregava jornal nas ruas de Porã, no Paraná, e às vezes eu detestava entregar aquele jornal com 9, 10, 11, 12 anos, entregava. Meu pai me colocou para trabalhar, hoje eu teria ido no conselho tutelar, né? Dá para ir no conselho tutelar e acusar de trabalho infantil. Não vou fazer isso com meu pai, né? Mas hoje tem gente que faria. E meu pai me colocou para entregar jornal, e tinha dia que eu vendia o jornal por quilo, tinha dia que eu jogava no bueiro para jogar bola, tinha dia que eu vendia para comer um pastel, coxinha, pizza, se vendesse 2 ou 3 comia pizza, era de assinante o jornal. Às vezes, a gente assinava 2 jornais em Catimandu e às vezes não vinha, a Rosa queria ligar lá, reclamando, vou ligar lá, reclamando, eu falei, não liga. Vai que o jornaleiro quis vender e comer um pastel nepalês. Irmãos, a única coisa que me alegrava entregar aquele jornal era brincar que eu estava nas nações, que eu estava na África, que eu estava na Alemanha, que eu estava no Japão, que eu estava nos Estados Unidos. Sabe o que era? Era o chamado destino, que estava queimando dentro de mim e eu não sabia. E Paulo fala lá em Romanos 11, 29, falando de Israel, ele fala assim, que Deus vai ter um tete-a-tete para Israel, e Paulo revela algo que a gente às vezes não vê. Paulo fala assim, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então, querido, você só vai ser feliz, você só vai se realizar se você cumprir o chamado.
E você fala, mas eu sou um robô? Não, você não precisa. Você não é um robô, você pode andar no livre-arbítrio e sair do chamado, mas você não vai se realizar. Meu filho perguntou para mim na América 2 anos atrás, 3 anos atrás, pai, o que você vai fazer? Eu vou me formar em 6 meses. Eu vou ganhar dinheiro agora trabalhando ou vou para o chamado? Eu falei, depende, Davi, se você chegar nos teus 50 igual eu cheguei e não ter nada, não ter propriedade, não ter uma aposentadoria segura, e você isso te incomodar, então vai trabalhar e ganhar dinheiro. Agora, se você quiser chegar nos teus 50 e você não ter nada, mas você olhar para trás e ver uma geração que Jesus te usou para salvar e não ter dinheiro que pague, e você não ter nada, mas você trocar por aquilo e você sentir Jesus falando servo bom e fiel, apesar das nossas falhas, eu falei, Davi, larga tudo e vai para o ministério. E nem eu esperava que ele largasse tudo agora para o ministério. Queridos, o que nos dá alegria é cumprir o chamado. E o choro vai apanhar, vai bater, por isso que Paulo fala, eu não posso considerar a dor, eu tenho que prosseguir. Mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E nós podemos prosseguir. Tem dia que a gente prossegue voando. Tem dia que eu estou feliz, irmãos. Ganhei uma casa em Portugal, pastor. Que alegria, nunca tive uma casa, quase 60 anos, nunca tive uma casa minha. Ganhei uma casa em Portugal. Que alegria. Irmãos, eu estava voando, mas eu falei, Jesus, estou feliz com essa casa, mas eu ainda estou olhando aquela lá de João 14, que o Senhor foi preparar para mim aquele lugar, tá bom? Essa aqui não compensa aquela lá não, essa aqui vai me ajudar por um tempo. Irmãos, aquele dia eu estava voando de alegria, de honra. Tem dia que você está machucado, você não consegue voar, mas você está correndo, meio mancando, meio assim, mas você corre. Tem dia que você não consegue correr, você anda. E tem dia que nem andar a gente consegue, mas nós podemos nos arrastar, mas prosseguir. Por isso que Paulo fala, eu prossigo, deixa a dor de lado, eu desconsidero e eu prossigo. E nós podemos prosseguir. Irmãos, e a dor, ela pode ter uma serventia, eu quero caminhar para o final. Muitos desistem com a dor porque perdem a esperança, porque demorou, ficou velho, está demorando. Agora imagina Abraão se pensasse isso, 25 anos, Noé 100 anos, José no propósito, foi para a cisterna, foi ser escravo e foi para a cadeia. Mas teve um dia que chegou o momento, porque tudo era parte do propósito. E se nós desistirmos no momento da dor, no momento da coisa dando errado, no momento que a coisa deu zebra, nós perdemos a bênção de alcançar o lugar. Então eu quero dizer uma coisa para você, use a tua dor, aquilo que doeu, não para ignorar, mas use ela como um gerador de empatia pelo próximo. Use ela como um gerador de compaixão pelo próximo. E eu honro a Deus pelo meu filho Davi. Quando ele tinha 13 anos, nós viemos para o Brasil com um grupo de meninas. E ele comprou umas roupas assim, fez um negócio no cabelo, fez um dreadlock no cabelo. Ficou todo meninão assim, colocou a camisa de manga sem manga, uma bermudona. Ficou tudo novo a roupa. E ele foi para um restaurante chique comigo e com um grupo de pastores e com um grupo de meninas. E de repente ele falou, pai, eu vou para o banheiro. Eu vou para o banheiro, pai. Ele foi, demorou 5 minutos, 7 minutos, Davi não apareceu, quase 10 minutos. Eu levantei, fui olhar, quando eu abri o banheiro, ele não estava. Eu assustei. Aí o pastor que estava comigo, um dos pastores, correu e falou, Silvio, você está preocupado? O que aconteceu? Eu falei, meu filho sumiu. Quando eu olhei, irmãos, pelo vidro do restaurante lá fora, ele estava sendo arrastado para fora, pelo gerente ou pelo dono do restaurante, arrastando ele do outro lado da rua, e nós corremos, falamos, o que aconteceu? Ele falou, esse menino de rua, esse moleque de rua estava invadindo o meu restaurante. Eu falei, não, ele é meu filho. E o homem soltou ele assim, chateado, envergonhado, falou, me perdoa. E eu virei para ele, ele falou assim, eu pensei que era um menino de rua querendo usar o banheiro do restaurante. Eu falei, Davi, por que você não falou que você estava comigo? Ele falou, pai, eu falei, mas o homem estava tão obstinado para me tirar, não acreditou em mim. Eu falei, meu pai está lá dentro, ele não acreditou. E aquilo doeu muito em mim, fiquei chateado, envergonhado. Eu queria ir embora, mas a Rose brigou comigo depois, falou, Silvio, você tinha que ter ido embora.
Eu queria ter ido, mas daí todo grupo, a comitiva que estava conosco ia saber o que aconteceu. E eu escondi, eu me encolhi, o Davi ali quietinho. E eu fiquei preocupado, o que aquilo pode afetar no meu filho? Aquela dor. Irmãos, e o Davi é o ser humano com mais empatia e compaixão que eu conheço. Ele usou aquela dor, aquela vergonha, para ajudar outras pessoas. Às vezes eu comprava um tênis novo para ele, bonito. No outro dia estava no pé de alguém. Eu falava, Davi, eu gastei nesse tênis. Ele falou, pai, o outro não tinha. Então, querido, se você foi magoado, abusado, ferido, ao invés de você sentar na dor e ficar ali com a tua autoestima e deixar essa dor te ancorar naquele lugar, eu quero dizer para você, permita que essa dor que você sentiu seja um elemento de compaixão e de empatia, e quebre em nome de Jesus essa âncora nessa noite, e quebre essa âncora ou essa parede onde você fala, eu não vou cumprir meu chamado, eu não vou ser missionário, eu não vou trabalhar na igreja, eu não vou fazer isso, eu não vou ajudar ninguém, porque alguém me traiu, alguém me decepcionou. Use a dor para socorrer pessoas, e prossiga voando, quando puder, prossiga correndo quando puder, prossiga andando quando puder, prossiga se arrastando se precisar, peça ajuda para os pastores, peça ajuda para as pessoas, peça ajuda para o Espírito Santo e prossiga. Eu quero encerrar falando da Rose. A Rose cresceu a vida inteira sem a mãe. Ela, pequenininha, o pai foi plantar soja em Mato Grosso e ela ficou na cidade morando com a avó e o pai levou ela pôs ela na cidade para estudar com a avó foi muito boa, mas não era mãe, e a Rose ficou longe da mãe. Ela gostava de ficar com a mãe, ia para a fazenda, ficava com a mãe cada 3 meses, 3, 4 dias de férias, ou nas férias, e voltava, saudade da mãe. Aí ela cresceu, ficou adolescente, longe da mãe, vinha da mãe de vez em quando. Aí ela com 18 anos casou, foi para o seminário comigo, Seminário Batista na Oller, Mãe Dourado, longe da mãe. Aí nós fomos assumir uma igreja em Mato Grosso, Campo Verde, longe da mãe. Ela via a mãe de vez em quando. E aí nós fomos para Minas, Contagem, longe da mãe, via a mãe 1 ou 2 vezes por ano. E aí nós fomos para onde? Nepal. E a Rose falou, mas eu tenho tanta vontade de estar com a minha mãe. E agora no 2022, a mãe dela estava meio adoentada, ela veio para o Brasil para participar da conferência da MCM. Eu falei, Rose, traz tua mãe. Traz tua mãe, vamos cuidar dela. Ela é minha mãe também. E a Rose levou a mãe dela para o Nepal com o pai. Que alegria, irmãos. Primeiro dia a mãe sentou no balanço com ela. E a Rose tem um jardim, uma horta em casa. A alegria da Rose foi levar a mãe dela. Ela toda vez falava, queria minha mãe ver essa horta, trabalhar nesse jardim comigo. E a mãe sentou com ela e se sujou no jardim ali com ela. E a Rose ficou tão alegre. Só que a mãe chegou no Nepal dia 28 de abril de 2022. E no dia 9 de maio, 10 dias depois, ela teve um ataque do coração e faleceu no Nepal. Ah, irmãos, que dor. Que dor que tentou nos ancorar e fazer a gente desistir. Nós viemos para o Brasil, o pastor Ezequiel ligou para mim e falou, vem aqui para Santa Catarina. A gente paga uma passagem para você, vem aqui pregar. Eu falei, não consigo. A Rose chorando de manhã, de tarde, de noite. E a Rose falou assim, volta para o Nepal, entrega a casa e eu não volto mais para aquele país. Agora foi demais. Eu perdi minha mãe. Que dor. E eu não pude fazer nada, eu não fiquei pregando nas igrejas, fui em outra igreja, algumas vezes eu ia, sentava, assistia o culto, as pessoas queriam que eu pregasse, eu não conseguia pregar. Um dia eu preguei, mas um dia eu fui para Sinop, no Mato Grosso. Me chamaram, eu fui, e eu preguei. Preguei sobre propósito, sobre legado, 2 Timóteo 4, 6, 7, 8. E quando eu sentei no banco, a Rose estava chorando. Ela não queria ir, acabou indo, porque senão ela ia ficar sozinha. O pai dela veio, a Asha veio. Aí a Rose falou, Deus falou comigo. Deus falou comigo. Eu falei, aleluia. Ela falou, mas não foi na tua pregação. Você pregou 2 Timóteo 4, 6, 7, 8. Já estou sendo oferecido como libação,
Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Estou indo buscar minha coroa. A coroa que eu quero ir buscar e que você vai buscar. Se você cumprir teu chamado, se você cumprir teu propósito. Ela falou, Deus não falou comigo na pregação. Você mandou ler do 6, 7, 8. Eu abri, o 5 pulou e ficou flutuando na minha frente. O verso 5. E eu não sou tão bom de Bíblia assim, gente. Eu corri, abri a Bíblia, fui ver o que falava o 5. O 5 é Paulo falando a Timóteo. Timóteo, sofre as aflições de um evangelista e cumpre o teu ministério, mesmo em meio ao sofrimento. Mesmo em meio ao sofrimento. A Rosa olhou para mim e falou assim, estou pronta para voltar para o Nepal. Irmãos, não foi sem dor. Ministério tem dor. E ela entrou no avião chorando, desceu no Nepal chorando. Muitas madrugadas ela chorava a perda da mãe lá no campo missionário. Eu não entendi porque Deus permitiu isso, mas essa dor. Se ela parar na dor, se ela ancorar na dor, ela não prosseguia e ela decidiu prosseguir. Ela decidiu prosseguir com dor. Alguns dias chorando, se arrastando. E esse Paulo aqui que eu li, ele diz a você que se você não perseverar, se você não desistir da dor, você vai parar onde você está. E essa igreja tem um chamado. Os que estão aqui têm um chamado. Tem crianças aqui com chamado. Tem idosos aqui com chamado. E tudo que o Senhor te diz nessa noite é: esqueça o que ficou para trás e comece uma nova página hoje. Decida se entregar ao chamado de Deus e fazer algo. Talvez você não vai pegar o avião e vai para o Nepal, vai para a África, vai para sei lá. Mas talvez você possa começar na tua vizinhança. Talvez você pode cuidar de crianças que estão em risco. Idosos, aleijados, pobres, dar marmita na rua. Achar um propósito maior do que nós mesmos. Mas eu quero te desafiar. Prossiga. Eu quero deixar essa palavra para vocês. Sara, bandeira é tua. E eu quero orar com você nessa noite. Agradeço o Senhor. Você falar assim, você pensou em desistir? Perdi a conta. Eu não sou um super-homem de fé, irmãos. Eu sou um vaso de barro. Muitas vezes a dor me pegou. A frustração, a tristeza, a decepção comigo mesmo, decepção com pessoas. Mas eu preciso prosseguir. Há um alvo. As coisas são maiores que eu. Há um propósito maior do que a minha dor. Eu queria poder dizer prossiga e nunca mais vai doer. Talvez você prossiga e amanhã doa de novo. Mas aí você se levanta, recebe o bálsamo de Gileade. O Senhor derrama a graça e você fala, vou prosseguir. Talvez você vai trabalhar aqui na igreja, vai ter uma decepção por alguma situação. Mas daí você fala, doeu, mas eu desconsidero a dor, eu esqueço, deixo ela de lado e eu prossigo. E eu quero dizer para você nessa noite, que o Senhor está te rechamando. A voz dele doce está falando, eu quero você. Você tem valor, você tem um chamado, você tem um propósito. Eu sei que a dor, a demora cansa. Minha filha esperou 6 anos o papel da adoção para voar para o Brasil. E Deus falava assim, o que há de vir virá, não tardará, o que há de vir virá. E um dia a Xi entrou no avião para o Brasil. Eu contei da última vez, eu acho. E o piloto, depois de 13 horas voando, falou assim, senhores passageiros, apertem os cintos. Estamos começando o procedimento de descida em São Paulo, Brasil. Deus cumpre. Talvez pareça tardio para você. Fala, mas eu já estou com 60, 70. Ah, mas eu sou muito jovem. O Senhor te chama nessa noite. O Senhor diz para você recomeçar. Para dar outra face. Para perdoar. Para desconsiderar.
e prosseguir, para glorificar o nome dele, para fazer o nome dele conhecido, para salvar meninas, meninos, crianças, idosos, seja quem for, para dar abraço. E o Senhor te chama nessa noite. Eu quero orar por você. Eu não sei se eu devo chamar para frente, mas uma coisa eu quero dizer para você. Pode chamar? Se você quiser dar um passo, talvez você queira ficar no banco, não tem problema, mas se você quer fazer algo profético, falar, eu me levanto, porque eu vou prosseguir. Se ajoelhe aqui diante do altar, se você puder. Dê um passo, faça alguma coisa, abrace alguém, faça o que for para fazer. E vai recomeçar. E você vai falar, eu decido ter essa unção para prosseguir. Eu esqueço o que passou, eu perdoo o que passou, eu não deixo me ancorar na dor, eu não vou me deixar uma parede. Senhor, eu tenho um chamado, eu tenho um propósito, e eu me entrego a isso, com minhas falhas, com meu vaso trincado, e Ele há de restaurar. Se quiser ficar aí onde você está, mas faz algo, põe a mão no coração, abraça alguém, procura alguém, liga para alguém se precisar depois, mas tome uma atitude profética de se levantar e prosseguir, mesmo com dor. Pai, eis aqui os que foram barrados pela dor, pela frustração, pelo sucesso, os que pararam numa âncora de justiça própria, se ancoraram na frustração dos erros próprios, ou talvez do erro de alguém. Espírito de Deus, nessa noite, o passo deles para frente, ou alguma coisa que eles fizeram, é um passo dizendo assim, eu digo como Paulo, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando, eu prossigo, Senhor, me dá força para prosseguir, me dá graça para prosseguir, me perdoa onde eu errei, para eu prosseguir, eu me arrependo onde eu caí, eu me arrependo onde eu desisti, eu me arrependo aonde eu desanimei por uma frustração, uma decepção comigo ou com alguém, ou com uma situação, ou com uma dor que me feriu. Senhor, nessa noite eu oferto a Ti a minha dor, e eu decido, Pai, recomeçar do zero, começar de novo. Eu decido que eu vou seguir em frente. Eu quero ir para o céu contigo, eu quero estar naquela mesa da ceia, eu quero ter azeite extra, eu quero estar em santidade, e Senhor, eu quero levar comigo o máximo de pessoas do Nepal, do Brasil, da minha vizinhança, das nações da América Latina, da América do Sul, da América do Norte, da Europa. Senhor, eu quero levar pessoas comigo, eu quero chegar nesse lugar com muita gente, Senhor, para glorificar o Teu nome. Mas Espírito Santo, derrama o bálsamo agora onde doeu, aonde eu fui abusada, aonde eu fui abusado, aonde eu fui pisado, humilhado. Pai, tem misericórdia e toca na minha alma, derrama o bálsamo de Gileade, me unge nessa noite. A oferta que eu dou aqui, Senhor, é a minha dor e a minha vida ao Senhor, e que esse lugar de dor, onde eu fui tocado, magoado, se torne um gerador de compaixão, um gerador de empatia. Espírito de Deus, e eu quero seguir em frente, eu quero prosseguir, em nome de Jesus.